meu caro Giovanni Afonso, me diga uma coisa. Quem é esse garoto da Vila que hoje está entre os relacionados, hein? A notícia é boa, Giovanni Afonso. O tempo tá bom? É bom tempo, Giovanni Afonso? A notícia é boa, parece que vai ser um bom tempo no jogo de hoje, Marcão. Exatamente. Gabriel Bontempo será relacionado pela primeira vez entre os profissionais. O garoto que já havia sido inscrito no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, não recebeu oportunidades com o técnico Fábio Carille e após ser um dos destaques do Santos na Copinha deste ano, com 2 gols em 5 jogos, vai receber a sua primeira oportunidade vindo do banco de reservas contra o Palmeiras, Marcão. O Santos ainda não divulgou a sua lista de relacionados, uma lista que foi segurada até o último minuto, com a expectativa de colocar o Tiquinho Soares, caso o Santos conseguisse regularizá-lo, mas não conseguiu a regularização, não conseguiu inscrever o Tiquinho Soares, portanto, faltando uma vaga, Gabriel Bontempo entra nessa lista e quem sabe, Marcão, pode fazer a sua estreia logo no clássico de hoje contra o Palmeiras. Tá aí Gabriel Bontempo entre os relacionados. Elias, que notícia boa, né, Russo? A gente que acompanha esse garoto há tanto tempo na base do Santos, vimos a copinha que fez em 24, vimos a copinha que fez em 25, uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, por mais que o Santos tenha caído de forma precoce. E é um jogador que eu até peço ao torcedor que tenha paciência com o Gabriel Bontempo. Ele não é um craque, mas é um jogador dos mais regulares, né? E eu tenho frisado isso há algum tempo, eu tenho falado sobre isso há algum tempo, que a regularidade do Bontempo me chama a atenção. E principalmente, sabedor que o Santos tem um treinador português, Elias, que é muito ligado à tática, que é muito ligado à disciplina tática. Eu acho que o Bontempo, se bem trabalhado, Elias, esse garoto pode ser muito interessante a curto, médio prazo no Santos Futebol Clube. Estou muito feliz com essa informação e torço para que o Bontempo não seja um tapa-buraco, e sim um jogador que foi bem avaliado e que mais à frente possa ser importante no time de cima do Santos. Elias? Eu também estou animado com a presença dele, pelo menos no banco hoje, Marcão, porque o Caixinha já testou por ali, o Lucas Braga nessas primeiras rodadas, Miguelito não foi bem, o próprio Léo Godoy que jogou, entrou contra o Mirassol alguns minutos por aquele lado ali, então ele não está tendo essa opção. Poderia ter, quem sabe o Tassiano, já que o Soteldo vai pelo meio de campo ali, poderia ser uma opção pelo lado direito, mas esse garoto é o que você falou, né? Pela a regularidade dele durante a Copinha, durante a passagem dele pelo Sub-20, pela base do Santos, é um jogador interessantíssimo. Se dá essa opção tanto pelo meio quanto pela beirada, pelo lado direito ali, então, acho que o Caixinha foi muito feliz em levar esse garoto, acho que pode utilizar ele no segundo tempo ali, até porque é um jogador de velocidade também, por ser muito jovem ainda, tem qualidade, chega na área, consegue boas jogadas pelo lado direito, pelo meio, faz gols também, né? Então é um jogador versátil, eu acho que vai ser importante pra caramba. Que bom que o Caixinha tá vendo que o Carille não viu no ano passado. Sem dúvida. Agora, Giovanni, um ponto importante que eu percebo no torcedor do Santos, né? O torcedor do Santos tá meio impaciente, não tá? Com jovens jogadores. Por exemplo, eu vi o Miguelito, eu não sei, eu tenho uma percepção às vezes que uma parte da torcida parece que quer mais que a opinião deles aconteça e dê certo do que de fato torce pra garotada. Por exemplo, eu vi o Miguelito no último jogo, eu concordo que o Miguelito não fez um grande jogo, mas o que tinha de gente dizendo ali, massacrando o garoto, o Miguelito fez um jogo ruim como 70% do time fez um jogo ruim, mas se pega muito no pé de alguns garotos. É preciso que exista um pouco mais de tolerância, paciência com jovens jogadores, que nós sabemos, né? Que nessa geração aí não existe um grande craque. Talvez o Nadson seja um jogador que está mais fora da curva, mas no mais são jogadores medianos que podem de fato dar certo no time de cima. Acho que precisa de um pouco mais de calma da torcida para jogadores jovens, hein, Giovanni Afonso? Eu acho que a impaciência, Marcão, está tanto na subida do garoto para o profissional. O torcedor santista quer ver cada vez mais jogadores no profissional, mas também falta paciência na hora que ele sobe, né, Marcão? Então o torcedor tá ansioso para ver o garoto em campo e quer que ele chegue e resolva o jogo, o que não vai acontecer. O Santos, como você disse, não tem um Neymar, não tem um Robinho, talvez nem um Rodrigo dentro da sua base, né? Você citou o Nadson, ontem a gente falou com o Quaresma do Cauã Basílio, mas são jogadores de 15 e 12 anos, respectivamente. Então vai demorar muito pro torcedor do Santos ver esses raios
em campo. E até lá tem que se contentar com Miguelitos, com Luca Meireles, com Ians, que não são craques, não são gênios da bola, mas são bons jogadores. O time é impossível, Marcão, um time ter 11 craques. Você tem que ter aquele cara que é mais operário, aquele cara que é mais regular, não é brilhante, mas é um nota 7, até como o Rogério Ceni caracterizou o Tassiano. Então, assim, tem que ter equilíbrio. Eu acho que é isso que o Santos tem bastante hoje, Marcão. Tem que ter mais paciência. Você citou o jogo contra a Ponte Preta do Miguelito, eu concordo totalmente. Eu acho que no primeiro tempo, o Miguelito, por exemplo, fazia uma partida igual ou até foi mais perigoso que o Guilherme. Só que qual foi a diferença? Que o Guilherme ficou, óbvio, mais experiente, mais pronto para jogar, fez gol no segundo tempo e o Miguelito foi substituído no intervalo. Então, tem que ter paciência, calma, tem que respeitar os processos dos garotos, que deste modelo que o Pedro Caixinha está executando, que é colocá-los no banco e aos poucos, ao longo dos jogos, acredito que é o ideal ali para o desenvolvimento de cada um. Olha, é muito bom jogador o Gabriel Bontempo, muito bom jogador mesmo, né? Eu até comparo ali as características dele com a do Elano, né? Um jogador ali que pode ser muito importante, joga em várias posições, você pode ter o Bontempo jogando por dentro, você pode ter o Bontempo aberto pela direita, um jogador de multifunções dentro do gramado, não é craque, importante deixar isso muito claro, né? Se fosse craque já teria subido, se não subiu até agora é porque não era craque, mas é um jogador que, se bem trabalhado e por um treinador inteligente, se a torcida tiver cabeça, se a torcida tiver bom senso e der tranquilidade para esse garoto, pode ser que o Santos crie aí um grande coadjuvante. Futebol, gente, time de futebol não vive só de protagonistas, né? Os protagonistas são aqueles que decidem, são aqueles diferentes, né? Os coadjuvantes são aqueles regulares, são aqueles que vão carregar o piano. E o Gabriel Bontempo, o Ian, esses jogadores têm características nessa direção. Então gosto demais do Gabriel Bontempo e torço para que ele vá bem no futebol principal, no futebol de cima, no time do Santos Futebol Clube. Giovanni Afonso, me diga uma coisa. E o Santos, Giovanni Afonso, tem Gabriel Bontempo no banco de reservas. Soteldo está confirmado? Será titular? Traga todos os detalhes do time que entra em campo logo mais pela terceira rodada. O Santos que está invicto, Giovanni. Invicto, Marcão. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate ali. 66%, 67% de aproveitamento até aqui do trabalho do técnico Pedro Caixinha, Marcão. O Santos que vem de um empate morno ali contra a Ponte Preta, né? Após uma vitória positiva contra o Mirassol, que o torcedor saiu encantado pelo primeiro tempo. O jogo contra a Ponte não foi bom, mas o Santos conseguiu sair com um pontinho de Campinas. E é com essa expectativa que o torcedor vai para o clássico contra o Palmeiras, a expectativa de voltar a ter boas atuações, principalmente dentro de casa. Para o jogo de hoje, o técnico Pedro Caixinha vai poder contar com o retorno do Soteldo que teve ali um entorse no tornozelo, foi preservado do jogo passado, mas vem para o jogo, vai ser titular no Clássico, além do Gabriel Bontempo ali, como citamos, que vem do banco de reservas. Por outro lado, Gil segue como uma incógnita dentro do clube, o jogador não deve ser utilizado, pelo menos no começo dessa temporada, além de William Bigode e Aderlan, que estes estão machucados e vão demorar um pouquinho mais para voltar. E já trazendo, Marcão, o provável Santos, a provável escalação para o jogo de logo mais, o Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez formando a dupla de zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda, meio campo com Tomás Rincon, Diego Pituca e Soteldo. Na frente, Lucas Braga, Guilherme e Luca Meireles ganhando mais uma oportunidade no comando do ataque, Marcão. Elias, algumas mudanças comparado ao jogo contra a Ponte Preta. Temos o Sherman voltando à lateral direita, o Soteldo voltando para a meia, Lucas Braga retornando pela direita e o Luca Meireles, esse permanece, né, que já tinha jogado no lugar do Wendel Silva. Portanto, Elias, temos uma mudança na lateral, uma mudança na meia, uma mudança na ponta pelo lado direito. Como que você avalia essa escalação do treinador Pedro Caixinha para a partida de hoje? Jogo teste mais difícil do Santos até aqui, Elias. Enfrentamos o bom Mirassol, vencemos por 2-1 na Vila Belmiro. Uma boa atuação do Santos, em especial no primeiro tempo. Empatamos contra a Ponte Preta num jogo ruim do Santos em Campinas, 1-1. Resultado que o Santos saiu no lucro. E hoje o Palmeiras, claramente, o adversário mais complicado dos três. Marcão, o Santos começou esse Paulista pegando 3 carnes de pescoço aí, né? O Mirassol, um time de Série A agora,
que fez investimentos também, é um time que não é fácil de ser batido. A Ponte Preta jogar em Campinas, por mais que hoje seja um time de Série C do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe as dificuldades que se encontra para jogar lá, um time forte que a torcida empurra, e o Palmeiras, né, que é um dos principais times, talvez o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro em termos de elenco, eu acho que perde para o Flamengo apenas. Então são três rodadas aí que o Santos não pegou moleza, né? Eu acho que isso, o Santos sofreu um pouco mais contra a Ponte Preta, mas eu acho que é importante já pegar esses jogos de início aí, Marcão, até para testar o time, para o Caixinha definir quem serão os titulares dele para o resto da temporada e já conseguir também, né? Se livrando desses pontos, conseguindo esses pontos mais difíceis agora, depois dar uma melhorada nos jogos daqui para frente. Então eu vejo essa mudança. O que continua preocupando é o Lucas Braga pelo lado direito, né? O Santos perde muito, né? Não tem esse jogador com a bola nos pés, ele não sabe muito o que fazer, apesar de ter muita vontade em campo, correr bastante. Talvez a opção por ele, mais uma vez, é para recompor a lateral ali, né? Já que o Palmeiras tem um time muito forte por aquele lado também. Mas eu acho que o Caixinha ainda está encontrando o melhor time. Eu, sinceramente, eu gostaria que ele entrasse com o Luizão hoje no lugar do Zé Ivaldo, que foi uma peça que preocupou demais todo o torcedor santista. É claro, a gente tem que ter paciência. Foi o primeiro jogo também dele como titular, mas é um jogador que eu acho que não tem condições de ser titular do Santos, não. Tá aí o Elias Cabrini Russo. O Zé Ivaldo, eu acho o seguinte, né? A expectativa sobre o Zé Ivaldo é que ele consiga fazer ali aquilo que ele sabe fazer. Não adianta a gente esperar que o Zé Ivaldo vai sair jogando, vai ter aquela qualidade toda na saída de bola. Se ele de fato ficar exposto a isso, ele vai ter problema. Ele não sabe fazer isso. Não tem qualidade técnica o Zé Ivaldo. E hoje é complicado, né, Marcão? E hoje é complicado. Então, o ataque do Palmeiras é leve e muito técnico também. Exato. Então, se o Santos imaginar que o Zé Ivaldo, se o Pedro Caixinha imaginar que dentro do esquema dele, o Zé Ivaldo vai ser aquele cara que carrega a bola ali da defesa, que faça a transição da defesa para o ataque, nós estamos perdidos. O Palmeiras vai roubar essa bola, o Zé Ivaldo errou vários passes contra a Ponte Preta, e se o Santos cometer os mesmos erros que cometeu contra a Ponte, o ataque do Palmeiras é letal, né? O ataque do Palmeiras tem uma qualidade muito superior à que tinha a Ponte Preta. Então, tem que tomar muito cuidado. Em termos de zagueiro, eu acho que o Zé Ivaldo é mais zagueiro que o João Basso, mas o Santos perde na saída de bola. Então não tem muito o que fazer ali. Eu acho que a escolha do Zé Ivaldo, Giovanni Afonso, ela se dá muito mais pela bola aérea. Eu acho que o Pedro Caixinha percebeu que a bola aérea do Santos está muito ruim. Então ele coloca o Zé Ivaldo justamente para tentar neutralizar essa bola forte do Palmeiras, que é a bola pelo alto. E o Abel Ferreira, que está acostumado a vencer o Santos, normalmente faz dessa bola aérea ainda mais forte quando joga contra o Santos Futebol Clube. Foram tantos e tantos gols de cabeça do Gustavo Gomes que o Santos já sofreu que era impressionante, né? Eu me lembro como torcedor o quão frustrante era começar o jogo, 5 minutos, já tá 1-0 pro Palmeiras com um gol de bola aérea, né? Então eu não tinha pensado por esse lado e faz total sentido, né, a escalação do Zé Ivaldo por conta da bola aérea, né? Eu penso um pouco diferente do Elias Russo. Eu acho que o Luizão ainda não está pronto, é um jogador que chegou do Novo Horizontino, ainda não tem a bagagem necessária para ser titular do Santos logo num clássico contra o Palmeiras, no terceiro jogo da temporada. Acredito que no futuro sim possa dar grande jogador, mas acho que hoje ainda não está tão pronto assim. E contando que o Gil não faz parte dos planos, a disputa fica entre João Basso e Zé Ivaldo, Marcão. 2 jogadores que foram mal contra o Mirassol e também contra a Ponte Preta, mas o Zé Ivaldo pelo menos tem o componente da bola aérea e também tem o componente de não ter tido tantas chances, né? Foi apenas um jogo como titular, enquanto que o João Basso aí foram mais de 15, né? Então acredito que ele acerta a escalar o Zé Ivaldo sim. Na bola aérea ele é o nosso melhor zagueiro, né? Porque o Luan Pérez a gente sabe das dificuldades que tem, então espero que, é o que você falou, ele não carregue tanta bola, na hora em que precisar que ele zagueiro está ali para zagueirar, mas pelo alto ele compense ali as suas dificuldades e salve o Santos, principalmente marcando o Gustavo Gomes. Tá aí o Giovanni Afonso aqui no Varanda Futebol Debate, ó. Tem muita gente chegando. Giovanni Afonso, você trouxe a escalação do Peixe, eu quero que você traga agora a escalação do Palmeiras. Aliás, sobre o nosso ataque de hoje, né? O jogo pro Soteldo, né? Esse é um jogo grande, é um jogo interessante. Se de um lado nós temos ali como principais jogadores do Palmeiras o Estevão e o Zé Rafael, na outra ponta nós temos os 2 jogadores importantes do Santos, Soteldo e Guilherme, né, Elias Cabrini Russo? É um duelo, é um confronto
dos protagonistas do lado de lá, né? Eu falei Zé Rafael? É Rafael Veiga, hein? Rafael Veiga. Se eu falei Zé Rafael, desconsiderem. Rafael Veiga, Estevão de um lado e na outra ponta Guilherme Soteldo, Elias. Então, é um desafio ali de protagonistas. É esse jogo que a gente quer medir, de fato, a importância do Soteldo. O Guilherme, eu acho que já tem, de fato, um crédito com a torcida, mas é jogo pro Soteldo, hein, Russo? Ah, sem dúvida, né, Marcão? Tá? Apesar de ele talvez começar no meio de campo ali, mas a gente sabe que ele não consegue guardar a posição. É o cara que o ponto forte dele é jogar pelo lado esquerdo ali, buscar a linha de fundo, fazer aquelas jogadas individuais, que ele é muito bom nisso. Então é a válvula de escape, tanto ele talvez hoje pela esquerda e o Guilherme pela direita, são os dois jogadores que vão levar mais perigo nessas jogadas de profundidade, e a velocidade do Guilherme também, né, que se aproveita muito disso. É um cara que volta muito para recompor a zaga, muitas vezes, mas tem bastante fôlego. Então acho que por esses dois lados aí é que o Santos vai levar vantagem. E torça para o menino também, Lucas Meirelles, que eu vejo muita qualidade nesse jogador, se movimenta bem ali na frente, está num dia inspirado e fazer os gols que o Santos precisa para conseguir essa vitória hoje no Clássico. Giovanni Afonso, vamos às informações do nosso adversário, vamos às informações do Palmeiras. Palmeiras de Abel Ferreira, que tem sido pedra no sapato do Peixe nos últimos anos. Traga tudo sobre o Palmeiras, Giovanni. O Abel Ferreira resolveu estrear o time completo bem hoje, Giovanni Afonso. Bem hoje, não tinha um outro dia para estrear? Jogou 2 rodadas aí com o time alternativo. Hoje o homem optou pelo time titular, é isso? Agora é o time à Vera, Marcão. Agora é o time principal do Palmeiras. O Palmeiras que começou a temporada, não fez nenhum torneio ali, né? Inclusive a Leila Pereira criticou ali Palmeiras, criticou São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro sobre esses torneios de pré-temporada. Então o Palmeiras só treinou na academia e testou escalações dos 2 primeiros jogos, né? O Palmeiras estreou vencendo a Portuguesa por 2-0 no Allianz Parque, 2 gols do Maurício, e na última rodada empatou por 2-2 contra o Noroeste com outro time misto, né? Então hoje vai ser uma mescla, Marcão. Assim como foi o Santos, o Palmeiras vai fazer uma mescla, só que foi uma mescla ainda maior das 2 equipes que começaram o campeonato. Para a partida de hoje, são 4 desfalques do Palmeiras, que ainda não poderá contar com Piquerez e Zé Rafael, que seguem na transição física, além de Bruno Rodrigues e Paulinho, aquele do Atlético Mineiro, que seguem no departamento médico. Uma provável escalação do Palmeiras será com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Murilo e Gustavo Gomes formando a dupla de zaga, com Caio Paulista na lateral esquerda, meio campo com Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Na frente, Estevão, Maurício e o garoto Thales, essa equipe do técnico Abel Ferreira, Marcão. Cadê o tal do Rômulo, que era do Novo Horizontino, Giovanni Afonso, que a Leila não aceita vender, não aceita emprestar o jogador, mas ele também não joga no Palmeiras. O Palmeiras tem alguns jogadores. O Bruno Rodrigues, por exemplo, esse jogador que era do Cruzeiro, que está machucado, esse jogador deu muito azar, né? Porque ele é diferente, esse Bruno Rodrigues, que o Palmeiras contratou do Cruzeiro. E o tal do Rômulo, hein, Giovanni Afonso? Por onde anda? É banco, Marcão, é banco, inclusive é uma das críticas ao Abel Ferreira, né? Eu tenho muitos amigos palmeirenses que criticam o Abel pela falta de utilização do Rômulo, né, Marcão? Ali muitos, o Palmeiras só usa o Rony, só usa o Flaco Lopes, só usa o próprio Maurício, mas, por que não dá oportunidade pro Rômulo do Novo Horizontino? Então, aquele jogador, aquele meia esquerda, que foi destaque no Campeonato Paulista do ano passado, inclusive deu um trabalho danado para o Santos na Vila Belmiro, foi comprado pelo Palmeiras e pouco atuou. Se eu não estou enganado, Marcão, ele foi titular no primeiro jogo, na primeira rodada, contra a Portuguesa, mas foi ali por conta que era um time reserva, um time misto, né? Ele já não atuou tanto assim contra o Noroeste e deve vir do banco na partida de hoje contra o Peixe. Elias, olhando aí no papel, Russo, Palmeiras é mais time que o Santos, né? Palmeiras, acho que praticamente em todas as posições, ou quase todas as posições, Palmeiras leva vantagem contra o Santos Futebol Clube. É claro que o Santos tem o fator casa, tem o fator de Neymar, a empolgação da galera, tudo isso conta muito, e em caso o Santos cresce e pode acontecer hoje o Santos vencer a partida, acho que isso não está descartado, mas olhando especificamente o papel, Elias, o Palmeiras é mais time que o Santos, hein? Bem mais time, né, Marcão? Você vê a dupla de zaga que já está há muito tempo ali, o Murilo e o Gustavo Gomes, 2 zagueiraços, também o goleiro dispensa comentário, né?
Na lateral, quem sempre fala um pouquinho é o Caio Paulista pelo lado esquerdo ali, um jogador contestado pela própria torcida do Palmeiras, mas é um time muito forte, ainda quando tiver esses jogadores que o Giovani citou, principalmente o Paulinho, né? Foi a maior contratação, aí é um jogador muito diferente do que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Então, time forte pra caramba. Acho que a vantagem que o Santos leva aí, Marcão, é exatamente o fato de a maioria dos jogadores ter jogado já as 2 partidas, pelo menos alguns minutos, né? Então, acho que o Santos leva uma vantagem. O Palmeiras vem só treinando até aqui, voltando, né, da temporada desgastante que foi o ano passado. Então, talvez aí o Santos leve um pouquinho de vantagem, mas sem dúvida o time do Palmeiras é bem superior tecnicamente. O treinador também muito qualificado, entende muito esse elenco do Palmeiras, o que é o Campeonato Paulista, né? Então o Santos vai ter bastante dificuldade hoje. Eu acho que não é vergonha pro Santista dizer que o Palmeiras hoje é superior ao Santos, né? Eu acho que a gente precisa ser realista, né? Eu acho que não tem como a gente brigar contra os fatos. Isso não quer dizer, gente, que o Palmeiras vai vencer o jogo hoje, né? Futebol é um esporte muito legal por conta disso, né? Se o Santos encaixar um bom jogo, já disse aqui, o Soteldo é um ponto de desequilíbrio para o Santos, o Guilherme está vivendo um grande momento, o Luca Meirelles ainda é uma interrogação no time de cima, né? Um garoto novo, 17 anos. Então o Santos tem alguns pontos ali que podem realmente... Rincon também, né? O Tomás Rincon vem jogando muito bem, né, Elias Cabrini Russo? Acho que o Santos vai evoluir defensivamente. Eu entendo aí as críticas ao Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé Ivaldo não é tão ruim como demonstrou ser, como demonstrou no último jogo, o seu futebol. Acho que o Zé Ivaldo vai jogar mais do que jogou contra a Ponte. Eu acho que é um zagueiro ali que pode cumprir bem o papel ali de rebatedor, de zagueiro, né? Então acho que o Zé Ivaldo não vai fazer um jogo tão ruim como fez contra a Ponte Preta. Acho que o Escobar hoje tem um papel importante, porque o Estevam vai cair do lado dele, né? Então hoje vai ser um jogo pegado pro Escobar. Escobar, que é um jogador que eu particularmente acho interessante taticamente. Então acho que o Santos pode fazer um bom jogo. Agora, é claro, né? Palmeiras tem um repertório muito superior, tem um elenco muito maior. Então é um jogo dificílimo hoje para o Santos Futebol Clube, né? Um jogo dificílimo para o Santos Futebol Clube.